Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, temos um brasileiro brilhando no Cazaquistão. É o torneio Almaty Open 2019 e temos o nosso grande mestre lá, o Alexandre Fier. Tá no meio daquela turma toda do Cazaquistão, dos países do Oriente lá, e o brasileiro ali ganhando muitas partidas, não perdeu nenhuma. Até agora, até o final da 7ª rodada, até onde eu olhei, ele não perdeu nenhuma partida. Olha aqui, vamos até olhar aqui ó, a classificação aqui do torneio, olha só. Olha que orgulho ver o nosso grande mestre Alexandre Fier aqui em primeiro, ao final da 7ª rodada com 6 pontos em 7. Ele empatou 2 partidas, ganhou 5. Então tá aí com 6 pontos. E jogadores fortíssimos, né? A média de rating é 2.300, mas a gente tem aqui jogadores ó, de 2.530, muito próximos de 2.500, 2.556, né? Então existem jogadores muito fortes, muitos grandes mestres aí na faixa de 2.400 e 2.500. E vamos dar uma olhada nessa partida. O Semetei Tougogentin está de brancas contra o Alexandre Fier. O Semeguei abre com D4, temos cavalo F6 pelo Alexandre Fier, cavalo C3, D5, bispo aqui em F4 e agora G6 pelo Fier. E3, as brancas vão para um tipo sistema London aí, passou o bispo, joga E3. No entanto, na maioria das vezes no sistema London esse cavalo não fica aqui em C3 não. A partida segue com bispo G7 e agora cavalo B5, um ataque prematuro talvez, né? As demais peças aqui não foram desenvolvidas, atacando aqui em C7, mas o grande mestre Semetei tem outras ideias, não é apenas esse ataque de um lance só. Ele agora força o cavalo do Fier, vira aqui para A6, com certeza não é a melhor casa para esse cavalo. A partida segue com H3, C6 expulsando aí o cavalo do Semetei, o cavalo volta para C3 e agora olha só, o Semetei está ameaçando capturar esse cavalo e danificar a estrutura de peões do Fier. O Fier não vai permitir e ele volta com o cavalo para B8. Poxa, Rafael, mas o Fier perdeu um tempo aqui, porque ele foi com o cavalo para A6 e depois voltou para B8. Tá totalmente justificável isso, uma vez que esse cavalo também foi para B5 e voltou para C3. A partida segue agora com o cavalo em F3, roque, bispo em E2 e o cavalo vai para onde ele gosta, cavalo de B aqui em D7. Roque e aqui B6, né? O Alexandre Fier precisa resolver aí o problema do desenvolvimento do bispo de casas claras. Então B6 vai nesse caminho. A partida segue com o cavalo em E5 e agora o bispo aqui em B7, protegendo também o peão de C6 e dando a casa C8 para a torre. Bispo em F3 foi jogado e agora C5. O Fier vai agora para esse ataque no centro. O C5 é sempre um lance libertador para quem joga peão dama, né? Com essa estrutura de D4 e D5, é sempre interessante jogar C5 para atacar no centro. A partida continua com dama D3 e agora E6, adicionando uma proteção aqui no peão de D5, A4 e agora A6. Torre de F em D1, ambos continuam desenvolvendo suas peças, torre aqui em C8, torre de A em C1 e agora dama E7, completando o desenvolvimento. A dama na segunda horizontal, conectando as torres, a torre vai poder passar para a coluna D também. A partida continua com o cavalo em E2 e aqui o Fier vai para uma decisão interessante, ele resolve abrir a coluna C. Ele poderia jogar aqui um lance como torre de F em D8, simplesmente mexendo, né, essa torre, colocando a única peça que ainda não moveu e tudo mais, mas ele prefere aqui ir para essa ideia bastante interessante de C toma D4 e toma D4 e agora sim torre de F em D8. Dama B3 e agora mais uma decisão interessante aqui do Fier. Cavalo toma em E5 e depois de bispo toma em E5, o Fier consegue jogar a torre aqui em C6, era isso que ele queria, né? Nessa posição aqui, esse cavalo está segurando a casa de C6, então depois da troca aqui em E5, o cavalo toma E5, o bispo toma E5, o Fier consegue jogar a torre aí para C6 e vai querer intensificar a pressão na coluna C, olha lá, vamos ver. Cavalo em F4 e agora bispo em H6, olha que legal, colocando aí uma cravada nesse cavalo, né? E aqui o Semetei faz o lance torre A1, tirando a torre da cravada. E esse lance entrega uma coisa muito importante. Não entrega nenhuma peça, não entrega nenhum peão, nada disso. Mas entrega que as brancas já estão abaladas psicologicamente. Como assim, Rafael? Explica um pouco mais isso daí. Nessa posição, aqui o Alexandre Fier coloca uma cravada incômoda, né, no cavalo, fica fazendo uma pressão na torre. E as brancas aqui, ao invés de jogarem de forma ativa, já começam a reagir, né? Ao invés de agir, criar a sua própria partida, aqui já começou a reagir, faz um lance como torre A1, né? Um lance
que mostra um pouco de medo, né? Voltando a torre para sua casa inicial. Então aqui o Fier já está melhor. Não apenas no tabuleiro, que já está com as peças bem desenvolvidas, mas também na questão psicológica. Olha que interessante. Poxa, Rafael, mas que outra opção aqui as brancas teriam, né? Bom, aqui por incrível que pareça, né? Um jogador que tivesse bem confiante faria aqui o lance dama E3. Olha só. E ao invés de tirar uma peça da cravada, colocaria outra, tá? Por quê? Esse lance estaria ameaçando, vamos supor que as pretas fizessem qualquer lance aqui A5. As brancas teriam o lance cavalo toma G6, abrindo um ataque descoberto sobre o bispo e também atacando a dama desprotegida em E7. E além de tudo, essa dama cai com cheque duplo em torre e tudo mais. Iria para uma variante bastante confiante, bastante corajosa aqui as brancas, né? Poderia seguir com bispo toma em E3, cavalo toma em E7 com cheque depois de rei F8, cavalo toma em C6 capturando a torre e ainda atacando a outra. O bispo em F6 também tá, o cavalo em F6 também estaria caindo. E depois de cavalo toma em D8 ainda estaria caindo o bispo de B7. Então você vê que como as peças das negras não estão protegidas, não estão harmônicas, aqui o jogador de brancas poderia seguir dessa forma, né? E aí depois de bispo toma C6, por exemplo, bispo toma em F6, bispo toma C1, bispo toma D8, bispo toma B2 e bispo toma B6, as brancas teriam se saído melhores numa continuação como essa. É claro que depois de dama E3, o Alexandre Fier não precisaria fazer o lance E5, eu quis apenas mostrar o que as brancas estão ameaçando. E numa posição como essa, um lance como o bispo F8 ou então mesmo um bispo G7 seriam perfeitamente jogáveis e a partida continuaria com chances para os dois lados, tá? Mas eu quis mostrar que as brancas não precisavam jogar torre A1 e sim dama E3, né? Indo para a briga, buscando oportunidades também. Mas a partida seguiu com torre A1 e agora a torre de D em C8. O Alexandre Fier dobra as torres na coluna C. C3 protegendo e agora o cavalo vem para um excelente posto em E4. O jogador, já vimos que está assustado, ele prefere trocar as peças agora aqui com bispo toma em E4, D toma em E4 e agora o cavalo vem para E2. A5 pelo Alexandre Fier, bispo em F4, o jogador assustado continua querendo trocar peças. O Alexandre Fier não tem problemas em trocar mais uma peça, desde que ele consiga melhorar ainda mais a posição de suas peças. E ele continua então de forma bastante interessante com bispo toma em F4, cavalo toma em F4 e agora dama G5. Atacando o cavalo e também apoiando uma descida do peão aqui para E3. E agora cavalo em E2 foi jogado. Mais uma vez, esse lance demonstra também a derrota psicológica já do jogador de brancas. Aqui um lance como G3 traz ainda possibilidades das brancas continuarem no jogo. Esse lance, claro, enfraquece um pouco aqui H3, no entanto H3 no momento está defendido, mas essa posição é bem sólida. Depois de, por exemplo, E3, dama B5 propondo a troca de damas, E toma em F2 com cheque, rei toma em F2, essa posição é bastante equilibrada. Depois de, por exemplo, H6, dama E5, dama toma em E5, D toma em E5 e torre C5, as brancas podem, ao invés de se defender aqui, também continuar buscando as suas oportunidades com torre D6 e a gente tem um jogo perfeitamente jogável aqui, ligeiramente melhor para as pretas. Esse bispo vai ter um longo alcance, né, um alcance melhor do que o cavalo, as pretas com melhores condições para esse final, mas um final perfeitamente jogável e as brancas podem lutar pelo empate numa posição como essa. Mas depois de dama G5 não foi jogado o lance G6, foi jogado o lance cavalo em E2. Esse lance faz sentido porque depois de E3 as brancas jogam F3 e aqui eu acho que o jogador de brancas do CMT pensou, beleza, aqui eu consegui anular o ataque aí do Alexandre Fier, ele tem um peão que incomoda em E3, mas tudo bem, agora com F3 aqui eu não terei mais problemas e tá tudo certo. No entanto, nessa posição o Alexandre Fier vai para uma sequência sensacional, pessoal, sensacional. Aqui o nosso brasileiro, ele que sempre nos premia com partidas com combinações maravilhosas. É muito comum ter combinações muito bonitas nas partidas aí do Alexandre Fier. É um jogador acima de tudo tático também, um jogador de impacto. E se você quiser dar pausa e tentar encontrar aí o lance, a sequência do Alexandre Fier nessa posição, é muito legal, vale a pena. E o lance jogado aqui pelo Alexandre Fier foi o lance que exclama tudo aqui da posição. Torre toma C3, entregando aí a torre. Olha que legal, qual que é a ideia desse lance, por que ele faz isso, né? Esse lance abre aqui a diagonal do bispo. E esse bispo vira um monstro agora na posição. Depois de B toma C3, bispo toma em F3, o peão aqui está cravado, o cavalo está atacado, a ameaça é dama toma G2 com checkmate.
E aqui, o único lance para defender aqui a posição, cavalo F4, defendendo agora em G2, devolvendo material. No entanto, agora está caindo a torre, né? A partida segue com bispo toma D1, torre toma D1, dama toma em F4, ameaçando uma entrada forte em F2 e depois tentar promover o peão. Então dama C2 segurando isso, e agora dama G3, a torre aqui em F1 segurando também a casa de F2 mais uma vez, e agora dama C7. O Fier vai tentar jogar um final melhor, vai para cima aqui do peão de C3, a partida segue com torre C1, e agora dama C4. Dama em E4 centralizando aí a dama e agora atacando o peão de E3, o peão desce para E2 em segurança, rei H1 e agora dama toma em A4. Você fala, puxa, mas aqui o Fier deixou capturar o peão passado na sétima? Deixou porque ele captura mais um peão, depois de dama toma em E2, mais um lance que exclama aqui pelo Alexandre Fier, torre toma C3, poxa Rafael, mas essa casa aí tá protegida. É que depois de torre toma C3 teria dama A1 com cheque, capturando a torre aqui em C3 na sequência. Legal, né? Bacana aqui a sequência do Fier. A partida continuou com torre D1 e agora dama C6. E aqui já embriagado, o jogador de brancas faz o lance dama E5 e não percebe que existe aqui mais um golpe tático. Se você também quiser dar pausa e encontrar aqui qual é o melhor lance das negras, vale a pena. Eu espero que você tenha encontrado aí, dá para capturar mais um peão, por que não? Torre toma em H3, o peão aqui de G2 está cravado, ele não pode capturar a torre. A partida continua com rei G1 e agora a torre H5 atacando a dama. Dama em F6, torre F5, dama D8 cheque, rei G7, torre B1 fazendo pressão no peão de B6 e o Fier, ao invés de tentar se defender, vai para um lance bem ativo com dama C2 atacando a torre e ameaçando entrar em F2 com sequência de checkmate. Então nessa posição o jogador de brancas Semetei Tologon Tejin abandona aí a partida. Que sensacional, né? Que partida incrível do nosso brasileiro, do nosso grande mestre Alexandre Fier, brilhando lá no Cazaquistão. Depois da sétima rodada está na primeira colocação, não perdeu nenhuma partida. Rafael, volta lá no sacrifício brilhante ali do Fier. Vamos ver uma outra variante. Aqui na partida seguiu com B, toma C3 e o bispo toma em F3 e aqui não tinha mais o que fazer, né? As pretas ficaram melhores. Vamos olhar o que aconteceria se cavalo toma aqui em C3. Tem uma continuação bastante bonita aqui também. A partida continuaria com bispo toma em F3, mais uma vez aproveitando a cravada do peão e ameaçando mate. Aqui dama C2 defenderia em G2. E aí, como continuar, né? Como continuar? Bom, existem algumas maneiras. Se você encontrou aqui um lance como E2, parabéns, esse lance é muito bom e realmente é um lance que deixa as pretas melhores, mas tem um lance mais forte ainda, que seria primeiro torre toma C3, enfraquecendo ainda mais a casa de 2, e depois de B toma C3, aí sim você fala, puxa, as pretas estão melhores mesmo, porque uma dama e um bispo contra a dama e duas torres, realmente as pretas estão vencendo? Então, porque aqui viria o lance E2, e esse lance aqui bloqueia a defesa da dama para G2, ameaçaria checkmate, e aqui não tem o que fazer, tem que entregar a dama mesmo para defender aqui em G2, né? Não adianta jogar aqui um lance como G4, por exemplo, as pretas ganham, aqui tem checkmate em 2, com dama E3 cheque, rei H2 e dama F2, aqui entregaria checkmate, tá? Então realmente não teria o que fazer nessa posição aqui. Depois de G2 as brancas teriam que jogar dama toma e bispo toma, e aqui dama e bispo contra duas torres, um final melhor aqui para as pretas, uma posição vencedora com certeza, né? Então incrível aqui o lance que exclama, aqui o lance da partida depois de F3, essa sequência com torre toma C3, genial aí do nosso brasileiro. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, muito obrigado pela audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima, pessoal, valeu!